Diário espiritual de uma mãe de família. Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Maire Michel Philippon Op. Beata Maria Concepción Cabreira de Armida. Conchita. E nela todos os seus representantes, e todos eles somente são eu, em diferentes escalas e hierarquia, porque meu Pai vê a mim no Papa, e na unidade da Igreja vê todos os sacerdotes em mim, um só Jesus, um só pastor, um só sacerdote, um só Salvador. É bela e divina esta corrente íntima e única na estrutura da minha amada Igreja. É pelo divino dela, nada e ninguém é capaz de movê-la, balançá-la, nem manchar sua estrutura, nem romper sua unidade. É divina sua origem, divina sua fecundação. É o Deus homem que nela habita. A defende, protege, sustenta e a glorifica, enquanto o amor sustenta a Igreja em sua cabeça e em seus membros, enquanto seu pastor for o amor, que sempre será, pela assistência íntima do Espírito Santo, passará por todas as tempestades, perfídias, cismas e guerras do inferno, mas passará por todos os mares de princípios e males hostis e falsos, sem comover-se nem afundar. Eu sou seu capitão, e por isso passarão séculos e chegará tão pura, tão santa, tão mãe, tão cheia de amor e caridade, minha Igreja, como saiu de minhas mãos até tocar a costa celeste, não importam as traições e perseguições, até mesmo dos seus, que são as que machucam. Ela continuará sem mancha, majestosamente, entre 1000 tempestades, que apenas servem e sempre servirão para lhes dar mais brilho e glorificá-la. Quem como Deus? As gerações passam, as perseguições se deturbam, os cismas caem, e somente minha Igreja, bela e pura, santa e inefável, chegará ao fim, tão santa, perfeita, inabalável, como saiu de minhas mãos, sustentado pelo amor, que não muda, porque é divino, pelo ser da unidade, que carrega comigo, impregnado de amor, e apenas espalhando amor. Contudo, chegou a hora de exaltar no mundo o Espírito Santo, a alma desta Igreja tão amada, na qual esta pessoa divina se derrama em todos os seus atos, com profusão. Quero que esta última etapa do mundo seja especialmente consagrada ao Espírito Santo, que age tão somente por amor. Ele começou a reger a Igreja em seu início por 3 anos de amor humilde em São Pedro, e eu quero que nestes últimos tempos este amor santo
se acerte em todos os corações, mas especialmente no coração do Papa e dos meus sacerdotes. É a vez dele, é o tempo dele, e o fim amoroso em minha igreja para todo o universo. Por isso, volto a pedir que o mundo seja consagrado ao Espírito Santo de forma muito especial, começando por todos os membros da igreja, ao Espírito Santo, que me anima, a terceira pessoa da Trindade, que enlaça e une a própria Trindade, que fez Deus ser Deus, porque Deus é amor, e o Espírito Santo é a pessoa do amor, o próprio amor personificado nela. Por isso, o Espírito Santo é a alma, o grande motor divino da igreja, sua energia, seu coração, seus batimentos cardíacos, porque é o amor. Diário 2 de março de 1928. Santidade da igreja. A igreja é indescritivelmente santa, pois Cristo amou a igreja como sua esposa, entregando a si mesmo por ela, para santificá-la. Ele a uniu a si com seu próprio corpo e a enriqueceu com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Todavia, a igreja se ordena à santidade, pois esta é a finalidade do desígnio salvífico do Pai. A igreja apostólica, una e católica, deve consumar. A Igreja Santa, uma das joias do Vaticano II, é o capítulo 5 da Lumen Gentium, na qual somos lembrados de nossa vocação universal à santidade. Em fevereiro de 1911, Conchita escreveu: todos os homens nascem para ser santos. Se as almas fossem interiores, se fossem entregues ao Espírito Santo, quantas mais vidas místicas, quantos mais canais celestiais minha igreja teria. Que os corações sejam entregues ao Espírito Santo, e ele os possuirá. E meus santos se multiplicarão, a igreja terá vasos de eleição, e a face do mundo mudará. Diário 24 de fevereiro de 1911. Mas o destino do povo de Deus depende, acima de tudo, da santidade de seus pastores. Deus, que é unicamente santo e santificador, quis tornar os homens como companheiros e ajudantes que lhe servissem humildemente na obra de santificação. O sacerdote participa da autoridade com a qual o próprio Cristo edifica, santifica e governa seu corpo. O próprio Cristo constrói a sua igreja em colaboração com seus ministros. Conchita, mulher leiga, foi escolhida por Deus para comunicar à igreja uma mensagem de importância, um chamado à santidade sacerdotal, que é a única salvação para a atual crise da igreja. Mais de 1000 páginas de seu diário estão cheias das confidências do Senhor, aos quais nos mostram, ao mesmo tempo,
a sublime grandeza e a fragilidade do sacerdote. Se encontram aí páginas sem precedentes na história da literatura cristã. Este chamado convincente à santidade sacerdotal, escrito 30 anos antes do concílio, é o ponto culminante da missão profética de Conchita na Igreja. O Vaticano II nos lembrou que todo cristão participa da missão profética, sacerdotal e real de Cristo. É uma lei constante na história da salvação. Deus escolhe gratuitamente o que é menor e mais humilde para realizar suas obras admiráveis. Conchita é uma palavra de Deus para a igreja de hoje. Os sacerdotes têm a culpa. Os sacerdotes são os culpados pela extinção da vida interior, de que as portas das comunicações divinas por meio da vida mística se fechem. E por quê? Por sua apatia em meu serviço, pela dissipação da vida, por sua imortificação, pelo pouco trato interno e consciente com as almas, pela carência de espírito de sacrifício, porque não me amam o suficiente. Estes são os motivos. E qual é a causa? Ou as causas que provocam e sustentam estes motivos? A falta de oração, de vida interior, de pureza de alma, de relações íntimas comigo, de sua falta de amor e devoção ao Espírito Santo, de união com Deus. O mundo agora abre muitas brechas nos corações dos sacerdotes. E já sabes quantos são os vazios que acompanham um inimigo tão formidável. O extensivo trato com as criaturas o esfria e a falta de recolhimento externo e íntimo os congela. E onde entra o mundo, vai o Espírito Santo do coração do sacerdote e sua ruína. Pois se há alguém que não apenas tem necessidade, mas uma obrigação crescente de viver e respirar dentro deste Espírito Santo, é o sacerdote. E é à medida em que ele se afasta, a matéria entra e vice-versa. Mas ai do sacerdote que vive da matéria, pode se considerar perdido. E isto é tão fácil em uma alma dissipada, em um coração que não ora e nem se mortifica. Satanás, por seu ódio infernal, a minha igreja neste ponto de principal transcendência para tantas almas e para o próprio sacerdote, dirige suas flechas mais envenenadas. E o trabalho é encontrar alguma fenda através da qual colocar o mundo no coração do sacerdote, de qualquer forma que depois deslize esta miserável alma por ladeiras suaves até o pecado. Diário, 14 de fevereiro de 1907.